Estamos aí no meio de uma pandemia, o povo está desrespeitando a quarentena, o país está batendo recordes de mortes, nós estamos sendo governados por um imbecil e nada melhor do que, no meio do apocalipse, você ler um livro sobre o apocalipse, um apocalipse que se passa no Brasil. Essa semana eu vou falar sobre Corpos Secos, este livro aqui, que foi escrito pela Luisa Geisler, pelo Marcelo Ferroni, pela Natália Borges Polesso e pelo Samir Machado de Machado. Foi publicado pela Companhia das Letras, com o selo Alfaguara, e saiu recentemente esse livro aí. Pois bem, eu já falei aqui que história de zumbi já encheu o saco, mas volta e meia surge uma obra aí que faz eu calar a boca. Corpos Secos não é exatamente uma obra extremamente original sobre zumbis, mas ela tem um detalhe que eu acho bem bacana, que são zumbis no Brasil. Essa história, que foi escrita antes dessa pandemia de coronavírus, diga-se de passagem, parece que ela é baseada em fatos reais, mas tudo que a gente tá vivendo hoje em dia ainda não estava rolando quando eles escreveram esse livro. Então, nessa história aí, a galera começa a usar agrotóxicos sem fazer teste nenhum, agrotóxico de uma marca muito suspeita, muito estranha, e isso acaba infectando as pessoas lá no Mato Grosso. Daí a pessoa contaminada com essa parada vira o que eles chamam de corpos secos. Eles não utilizam a palavra zumbi no livro, mas corpos secos a gente sabe muito bem o que é. Meses depois, o país já está completamente devastado, mais ou menos como está hoje em dia, só que com zumbi. Mas daí tá tudo desgraçado mesmo, assim, tudo virado, carro capotado, avião no meio da pista, ponte desabada, tem um monte de desgraça. Como o livro foi escrito por 4 pessoas, a gente tem 4 pontos de vistas diferentes ao longo da narrativa. Então, cada capítulo ele foca num determinado personagem, a história acontece toda no Brasil e eles estão em pontos diferentes. Então tem uma galera que está indo para Santa Catarina, outros que estão indo para o Rio de Janeiro, então tem vários pontos diferentes. Tem um personagem chamado Matheus que ele está imune ao que está acontecendo, ele não é infectado por esse vírus. Então os cientistas, os médicos e tal começam a estudá-lo para ver se existe uma forma de encontrar uma cura para isso. Então, todo o lance dele são as pessoas tentando fazer com que ele se mantenha vivo no meio da desgraça. Outra personagem é a Regina, que é uma dona de casa, que mora numa fazenda que é invadida por zumbis. Outro personagem é o Murilo, que é uma criança que está tentando sobreviver junto com a mãe dele. E também temos a Constância, que é uma engenheira de alimentos. Acho que o ponto mais fraco do livro são os capítulos do Murilo, porque essa tentativa de trazer uma perspectiva infantil do apocalipse através da linguagem, então os capítulos dele são narrados em primeira pessoa, então tenta reproduzir o pensamento e o vocabulário infantil e a mim não convenceu muito. Já a Regina, rapaz, a Regina passou por cada coisa, pelo amor de Deus. Por mim, se fizessem um filme sobre essa história toda, se fosse o foco todo na Regina, por mim, tava de boa. Porque, cara, o que essa mulher passa, só por Deus. Parece um filme de ação muito, muito louco, que você não tem tempo nem pra respirar. Acho que o ponto mais alto desse livro é um capítulo envolvendo a Regina, em que ela conhece uma fazenda em que a galera meio que controlou a situação, digamos assim. Então, cai naquele clichê de que num apocalipse zumbi, o zumbi é um problema, obviamente, mas os seres humanos é um problema muito maior, porque o ser humano tem essa capacidade de ser extremamente escroto com os seus semelhantes. Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil não vai. E aí, nessa história da Regina, a gente vê isso. É muito sinistro. Eu acho que na história dela, a escalada de violência é meio over, assim, meio demais. Porque, nossa, acontecem coisas, assim, que lembra até aquele filme, o Doce Vingança, que tem um povo que gosta desse tipo de filme, meu Deus. Mas ainda assim, toda a fuga dela envolve a área rural, que não é muito comum aparecer, né, em histórias de zumbi, e ela passa por alguns pontos turísticos do Rio de Janeiro também. Então, nossa, cara, se fizesse um filme seria sensacional. Eu acho que, de modo geral, o livro consegue equilibrar bem a questão de tensão, sabe? De urgência, de aquelas situações em que parece que não tem mais o que fazer, não tem como resolver, e alguém acha um jeito. E o livro também, ele não fica poupando personagens, assim, uma galera vai ficando pelo caminho, só lamento. É um livro que tem muito humor também, tem um capítulo que eu me caguei de rir. Eles vão tem uns personagens lá, que vão pra Paraty, que é onde ocorre o festival literário. Então, é umas piadinhas entre escritores. Um determinado escritor, não vou dizer qual é, que é amigo deles, provavelmente, e utilizam ele como personagem, como se ele fosse um sobrevivente que tava lá numa cidade meio
num lugar meio abandonado. E daí tem uma hora que esse próprio personagem fala assim, que lá no meio dos zumbis, né, ele acha que ele viu o escritor francês, o Michel Houellebecq. Só que ele diz assim, eu não tenho certeza se ele era um morto-vivo, porque em vida ele já tinha cara de morto, né, cara? Enfim, é um livro muito divertido. Eu sei que tem um monte de aluno, ex-aluno meu, que curte pra caramba esse tema, né? Essa parada do pós-apocalipse, zumbis e tudo mais. Então, gurizada, fica a dica que esse livro é muito massa. Acho que vocês vão gostar bastante, beleza? Então é isso. Você que está sobrevivendo ao apocalipse também, diga aí o que você achou desse vídeo. Assine o canal, compartilhe por aí e a gente se vê na próxima. Até mais!